Primeiro Jornal. Primeiro Jornal. Tirol FM. Com as primeiras informações do dia. Na manhã da última quinta-feira, dia 11 de julho, a Cooperativa Languiru realizou sua Assembleia Geral Extraordinária, abrandando temas de fundamental importância para o procedimento de reestruturação da entidade. Eu tenho o prazer de conversar neste momento com o presidente liquidante da Cooperativa Languiru, Paulo Roberto Birk, e também o superintendente administrativo, comercial e financeiro, Gustavo Marques. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, Jonatas. Bom dia a todos os que nos ouvem, em especial nossos associados à Cooperativa Languiru. Bom dia, Jonatas. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Perfeitamente. Bom, eu gostaria que vocês elencassem o que foi passado, nesta quinta-feira, nessa Assembleia Geral Extraordinária, como é que estão as questões da cooperativa, até para os nossos ouvintes, também os associados à cooperativa que não puderam estar presentes, poder saber aí como é que está o andamento da Cooperativa Languiru. Não, muito bem. Nós então realizamos no dia 11, semana passada, quinta-feira, uma assembleia, justamente com poucos tópicos, e o principal deles era a prorrogação por mais 12 meses do procedimento da liquidação extrajudicial. A Cooperativa Languiru, ela ingressou nesse procedimento em 18 de julho de 2023 e anualmente ela tem que fazer, antes do vencimento, essa assembleia, submeter isso à Assembleia para deliberar por essa renovação por mais 12 meses. Então, esse é um procedimento de lei, então precisa se fazer. E como essa semana seria o final desse primeiro ano, os primeiros 12 meses, então teve-se essa necessidade de fazer essa Assembleia justamente para colocar para a apreciação da Assembleia a prorrogação por mais 12 meses. É importante a gente sempre colocar, no primeiro ano, a gente fez toda essa parte mais reorganização, reestruturação da cooperativa, os negócios, saímos de alguns negócios, focamos no que realmente a gente entende de ter essa viabilidade, E agora, também nesse primeiro ano, toda a questão do trabalho ali com a lista de credores, o tamanho real dos compromissos da cooperativa, a dívida da cooperativa. Então, agora, o segundo ano, esses outros próximos 12 meses, a gente vai focar muito mais nesse negócio, na questão de conversar com os credores, de colocar o plano de pagamento em operação, porque a gente precisa enfrentar também este passivo, porque um dia a cooperativa vai poder sair de novo do processo de liquidação, mas ela tem que ter um acordo com todos os credores para que lá na frente a gente consiga tocar as operações da cooperativa. Perfeitamente. Na época que você assumiu a frente dessa parte da liquidação, até o dia de hoje, como é que você vê essa evolução, tanto na questão dos negócios que foram feitos, em parcerias também com as empresas, e principalmente nos frigoríficos, como é que tu vê essa evolução, Paulo? Não, acho que é importante, até para a gente trazer, a prorrogação, ela foi aprovada por unanimidade. Então, o associado está entendendo de que a Languiru ela precisa esse tempo para se reorganizar. Então, não foi fácil, desde que a gente assumiu, fazer todo esse estudo para os negócios que fiquem, negócios que a cooperativa acabou tendo que sair, e principalmente aí, que maior impactou a questão do fechamento do frigorífico de suínos, desse segmento, posteriormente a saída do ramo de varejo, mas hoje a gente entende que, e os números começam a mostrar isso, tu tem negócios um pouco mais enxuto, teu quadro de colaboradores ficou mais enxuto,
Então, tu começa a ter um movimento, mesmo que o faturamento é menor, mas os negócios eles estão começando a se viabilizar. Então, hoje a gente sabe que ainda tem um longo caminho para a cooperativa Languiru, e é o que a gente sempre coloca, né, para o associado, para a nossa comunidade. A cooperativa tem um passivo, tem um endividamento, né, para nós poder salvar o associado, ou seja, e dar essa continuidade, a cooperativa ela precisa continuar, ela não pode, não podemos pensar em fechar ela, porque daí vai ser uma situação bem mais complicada para os associados. Então a gente agora, nesse momento, também coloca para o associado da importância de estar com a cooperativa, estar junto, né? Nós temos que subir nosso faturamento, nós temos que subir nosso volume de captação de leite, nós temos que subir agora o volume de aves próprias, né? Então, um estudo, Gustavo vai aprofundar um pouco o que a empresa Markstrat, que a gente contratou, começou desde o começo do ano a trabalhar esses números e mostrar que a cooperativa ela tem viabilidade, mas ela, para ter essa viabilidade, ela tem que chegar com incremento das suas produções. E nesse momento o associado ele precisa ter isto claro de que ele tem que ajudar a cooperativa. Se todo mundo pensar em sair, aí não tem como tu dar a volta, e aí sim nós temos um problema que essa dívida, o patrimônio não chega mais e o associado vai ter que ajudar a pagar. Né? Perfeito. Jonatas, complementando essa resposta do Paulo, nessa nossa assembleia foi apresentado o estudo elaborado pela empresa Markstrat, que nós viemos falando sobre ela há algum tempo. É uma empresa que trabalha no agronegócio, ela é uma empresa de São Paulo, tem diversos estudos com cooperativas, projetos com cooperativas e também com empresas de outras naturezas. Nesse ano, né, nos últimos 15 meses, eles realizaram um planejamento estratégico da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Então, é uma empresa do ramo. Né? Nós fomos atrás de uma empresa que conhecesse o ramo para avaliar as nossas operações. Como o Paulo disse, né? Hoje a gente vai tomando essas decisões e guiando os nossos passos, olhando para esses números de viabilidade. Então, para a gente conseguir enxergar ali na frente, nós sairmos da liquidação, né, iniciarmos esse pagamento da nossa dívida, vamos levar tempo para que isso aconteça, vamos levar tempo para que esse pagamento seja feito. Mas a viabilidade nós vamos atingir muito antes disso. Perfeitamente. Teria como trazer os números que foram apresentados na Assembleia? Claro. Nós, então, fechamos a lista de credores em maio agora de 2024, né? Buscamos ouvir todos os credores, né? Por isso que a gente lançou nas plataformas, pelo site da cooperativa, né? Seja, para ter esse número mais correto possível. Acho que é importante, né, sobre esse ponto, né? Nós apresentamos a nossa primeira lista de credores em novembro do ano passado ainda. Então, nós fechamos uma primeira lista, abrimos prazo para os credores fazerem impugnação, fechamos uma nova lista e um novo prazo para os credores impugnarem, e no dia 10 de maio nós fechamos essa lista consolidada. Então, após apreciarmos diversas impugnações apresentadas por credores, como o Paulo colocou, para que a gente tivesse esse número mais assertivo possível. E aí fechamos, então, a dívida total da cooperativa em 1 bilhão e 84 milhões, né? Deste valor, 349 milhões em relação a fornecedores, associados, né? E os 730 milhões, em torno disso, de agentes financeiros, fundos, ao qual a cooperativa, principalmente nos anos de 20, 21 e 22, tomou recurso de bancos, né? Aumentou o seu endividamento, e não teve esse êxito dentro das produções, que acabou, então, agora refletindo nesse montante total de 1 bilhão e 84 milhões. A gente ouvindo soando, né, esse número, né, 1 bilhão,
é um pouco assustador, mas vendo toda essa questão de reestruturação com as parcerias, em quanto tempo vocês têm uma ideia de ser viável fazer essas quitações? Perfeito. É importante isso também, porque por isso que a gente trouxe o trabalho de uma empresa que trabalha no ramo da proteína animal, trabalha com o agronegócio, para que a gente pudesse bater esses números. E a empresa ela coloca, ela cria cenários, e ela chega, se nós pegarmos hoje o momento atual da cooperativa, num plano de pagamento, prevendo um deságio, renegociação de taxa de juros, nós levaríamos 30 anos para conseguir quitar a dívida. Agora, num cenário de crescimento, onde que a cooperativa sai dos seus 6 milhões de litros de leite mês que ela capta hoje e ir para um cenário de 10 milhões de litros de leite mês. Se ela sai de um cenário de 25 mil aves que ela tem hoje para 75 mil aves abate-dia própria, ela conseguiria, de 7 a 11 anos, quitar as suas dívidas, Ou seja, é importante a gente colocar isso, de que a gente precisa agora conversar com o credor, precisa conversar com os bancos, taxas de juros altíssimos, nós temos que renegociar esses juros, porque hoje a cooperativa paga por mês, em torno de 10 a 11 milhões de custos financeiros. A operação ela está praticamente dando resultado, Nós estamos bem próximos do resultado. O problema é que tu carrega um custo financeiro que é impossível tu conseguir enfrentar. Então, nós temos que agora fazer, a partir desse momento, sentar principalmente com os bancos, renegociar essa taxa de juros, prazo para esse pagamento, e muito isto validado pelo trabalho da Markstrat, Então, não é tão fácil, a gente sabe que realmente 1 bilhão de dívida, de compromissos, é muita coisa. Mas, nesse cenário de crescimento, a estimativa é de chegar num faturamento próximo a 1 bilhão e 100 anualmente. Com isso, tu começa a fazer enfrentamento, e por isso que eles chegam nesses cálculos de 7 a 11 anos, tu conseguir honrar os compromissos. Agora, permanecendo do jeito como estamos, com pouco frango, pouco leite, aí esse cenário, mesmo tu renegociando juros, aplicando um deságio, tu ainda vai levar 30 anos. Então, a gente precisa, mais do que nunca agora, também incrementar a nossa produção, voltar a ter de novo volumes maiores para fazer esse enfrentamento. Esse estudo, Jonatas, ele acaba sendo uma grande mensagem tanto para o nosso credor, mas também para o nosso associado. Nós precisamos que o nosso credor tenha essa compreensão, primeiro, da dimensão da dívida, como tu colocaste. É uma dívida muito grande, que pode ser enfrentada, os nossos estudos e também dos parceiros contratados estão indicando isso. Mas o credor ele precisa compreender que vai ser necessário que ele entre para esse plano, que ele faça essa adesão a esse deságio, a essa taxa de juros sugerida, que é uma taxa de juros abaixo de uma taxa padrão de uma operação financeira, mas é uma taxa de juros acima da inflação, é uma taxa de juros que também traz um conforto para que esse credor consiga, ao longo do tempo, recuperar o seu investimento. E da mesma forma para o nosso associado, porque nós, para que esse plano faça sentido, para que nós consigamos fazer esse enfrentamento da dívida, uma grande mensagem para o nosso associado ou para o nosso ex-associado é que ele precisa estar junto da cooperativa. A cooperativa precisa, o quanto antes, aumentar a sua captação de leite. Então, a gente precisa aumentar essa captação de leite para fazer frente a esses cenários projetados de enfrentamento da dívida. Sobre essa questão dos associados, que você agora, Gustavo, falou, também o Paulo falou há pouco, sobre essa questão de ter o apoio do associado junto com a cooperativa. Teve muito desligamento de associados da cooperativa depois que surgiu essa questão da dívida? Não, hoje a cooperativa ela possui ainda
mais de 5.300 associados, né, um pouco mais de 5.300 associados. Quando a gente assumiu a cooperativa, ela estava em torno de 5.500 associados, então não tivemos assim, uma saída muito grande. Claro que dentro desse número, nós temos muitos associados que saíram com a produção, mas não saíram de sócio. Uhum. Tá? Então, este é o recado agora, essa é a mensagem que a gente está trazendo, né? Este associado, mesmo ele estando associado à cooperativa, mas saiu com a sua produção, é importante esse associado reingressar com a sua produção para a gente fazer frente. A gente, agora em setembro, vai fazer a prestação de contas, né, do primeiro semestre, de janeiro a junho. Então, o associado também já vai começar a ter essa noção de que a cooperativa já não vai mais ter esses prejuízos enormes, né? Mas, quanto mais rápido eu tiver mais produção, mais rápido o meu resultado também chega. E o medo que o associado tem, eu estou aumentando a minha dívida, se ele não me ajudar nesse processo, né, de aumento da produção, aumenta sim a dívida para ele. Agora, se ele conseguir, né, ele vier a nos ajudar e a gente conseguir fazer frente, a gente este ano, com toda a facilidade, fecha o ano com resultado, ou seja, a dívida dele já não aumenta, já faz o caminho inverso, porque o associado ele consegue pagar as perdas de 2022, 2023 que foram computados a ele através da sua produção e dos resultados futuros. Eu não tenho limite de tempo. Agora, o associado que saiu, né, ele não vai se beneficiar aqui na frente com algum resultado, mas o passivo dele vai continuar em aberto. Então, em algum momento, daí eu vou ter que cobrar esse associado, e não é isso que a gente quer fazer, né? Então, é importante a gente trazer isso, né? Que dentro desse número, os associados continuam, mas eles saíram com a produção, e é esse que a gente precisa trazer de volta. Perfeitamente. Sobre a questão também, Paulo, da auditoria investigativa que está sendo feita, né, com a empresa DIC IMAF, que está apurando o que pode ter levado a cooperativa Langiru a essa crise, em qual ponto isso está? Quando vocês têm ideia de apresentar isso também? Importante também, isto foi uma das questões que a gente, desde que a gente assumiu, né, sempre colocou que a gente precisa ver e dar essa resposta para a comunidade, para os nossos associados, né, o que houve com a cooperativa Langiru. Então, esse trabalho já era para ter concluído agora, mas em função de talvez terem ido atrás de algumas pistas, algumas informações, demandou um pouco mais de prazo. Também a DIC IMAF, o escritório dela fica em Porto Alegre, então não conseguiram acessar o escritório por 30 dias, com a função das enchentes, foram atingidos também, e isso acabou atrasando. Mas, agora para setembro, final de agosto, começo de setembro, nós estaremos chamando uma assembleia especialmente só para o parecer da auditoria, ou seja, para que a gente entenda o que houve com a cooperativa, por que ela chegou nesse estágio de endividamento, por que né, ela chegou nessa situação que ela jamais deveria de passar. Então, final de agosto, comecinho de setembro, a gente vai chamar uma assembleia especial só para a questão do parecer da auditoria, e mais para o final de setembro, aí sim a prestação de contas. Mas antes da prestação de contas, a gente quer trazer o resultado da auditoria, justamente para dar essa tranquilidade também para o associado, para o credor, né? E, de certa forma, essa resposta por que a cooperativa chegou nesse estágio, né? Perfeito. Referente a esses assuntos todos que a gente falou, se daqui a pouco ficou algo que a gente acabou não tocando, se vocês querem falar, pode ficar à vontade já.
Perfeito, Jonatas. Acho que o que é importante após a nossa assembleia da última semana, né, que nós fizemos a apresentação do nosso plano de pagamentos aos credores. O plano de pagamentos ele está disponível no site da Cooperativa Langiru. Dentro do site há um portal com toda a documentação da liquidação e já temos o nosso plano de pagamentos disponibilizado ali e também o termo de adesão. O que é esse termo de adesão? Nós precisamos que os nossos credores, e dentro dessa lista de credores nós temos tanto o credor financeiro, quanto o prestador de serviço, quanto o nosso fornecedor, quanto os nossos associados, que esse credor venha e faça a adesão a esse nosso plano de pagamentos. Essa adesão ela vai ser disponibilizada a partir de hoje via site. O nosso credor, seja ele associado, fornecedor, prestador de serviço, ele pode escolher em fazer adesão de forma virtual ou vir presencialmente aqui na cooperativa. E a partir do momento que ele fizer essa adesão, o credor ele vai começar a entrar para as rodadas trimestrais de pagamentos. Dentro do nosso plano de pagamentos, a gente prevê pagamentos trimestrais e que o primeiro pagamento está previsto para acontecer em outubro. Então, julho, agosto e setembro, os resultados que nós tivermos nesse período serão destinados à primeira rodada de pagamentos aos credores, que vai acontecer até o dia 10 de outubro. Todo credor que tiver feito a adesão até essa data, até o final de setembro, vai ingressar nessa primeira rodada de pagamentos. E claro, ele vai receber proporcionalmente, conforme estabelecido no plano de pagamentos, por isso é importante que o credor vá atrás, né? Nós não vamos conseguir contatar todos eles nesse primeiro momento, é importante que o credor também vá atrás e nos procure para fazer essa adesão. Perfeitamente. Agradeço vocês por ter tirado esse tempo, né, conversado com a gente, trazer um pouco mais sobre essas informações dos nossos ouvintes. E qualquer novidade que vocês tiverem relativa à Cooperativa Langiru, sintam-se à vontade para trazer aqui para nós da Rádio Tirol e também para os ouvintes que nos acompanham. A nós que agradecemos, Jonatas, e a todos os ouvintes, né, por essa oportunidade que a gente tem de trazer essa informação. A gente sabe o quanto os meios de comunicação são importantes para a gente conseguir alcançar também a todos, né? Então, a gente está sempre à disposição, desde que assumimos, sempre trazendo a transparência, a verdade, né? Eu acho que isso é importante. A Assembleia da última quinta-feira foi uma Assembleia que mostra isso, né? Por mais que era uma Assembleia para 2 horas, mas ela levou 4 horas, ou seja, o associado tem o direito de se manifestar, o associado, né, tem o direito de fazer os questionamentos, trazer as claras, né, não sair com dúvida. Então é uma forma que a gente sempre adotou e vai continuar adotando, e é importante a gente poder também conversar com o nosso associado, a nossa comunidade, através das emissoras de rádio, e a Rádio Tirol está sendo sempre uma grande parceira para a gente levar essas informações. Obrigado, Jonatas. Nessa linha que colocou à disposição, né, para sempre que necessário a gente puder também utilizar esse canal para levar essas informações aos nossos associados. Eu acredito que nas próximas semanas a gente pode projetar uma agenda justamente para a gente explicar aí com mais tempo e com mais calma como é que funciona esse plano de pagamentos e como é que o associado vai poder fazer essa adesão, quais vão ser os passos, porque isso é uma situação que a gente tem muitos credores envolvidos e muitos são associados, e isso vai ser importante. Perfeitamente. Gente, obrigado mais uma vez e uma ótima semana para vocês. Igualmente.